Na aula de hoje vamos aprender os conceitos sobre escala antes de fazer realmente a configuração no programa. Então é muito comum, antes de falar sobre escala, dúvidas a respeito de unidades de medidas de comprimento. Então eu coloquei aqui a listagem das escalas em comprimentos, quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros e milímetros. Então, se eu desejar fazer uma conversão de metros para milímetros, basta que eu multiplique por 1000, né? 10 vezes 10 vezes 10. Como no caso aqui, de 5 metros para 1000, eu vou deslocar 3 casas decimais para a minha direita. Ok? Se eu desejar fazer uma conversão de metros para centímetros, eu vou multiplicar por 100, ou 10 vezes 10. Ou de centímetros para milímetros, eu multiplico apenas por 10. No sentido inverso, seria a conversão de milímetros para metros. Eu dividiria por 1000. Como no caso aqui do nosso exemplo, 5.000 milímetros convertidos em metros seria uma divisão por 1000. Então você teria um deslocamento da vírgula para a esquerda, 3 casas decimais, dando 5 metros. No caso de uma conversão de milímetros para centímetros, basta que eu simplesmente divida por 10, ou de milímetros, ou quero dizer, de centímetros para metros, eu dividiria por 100. Ok? Então essa é a nossa pequena revisão, que irá facilitar o entendimento, principalmente no que diz respeito à percepção de unidades de desenhos e espaço de trabalho infinito no AutoCAD, né? Porque como nós temos um espaço infinito no nosso programa, quando você vê uma numeração de um desenho, por exemplo, 2.3, você pode utilizar o bom senso, no caso. Porque não existe aqui a sequência 2.3 seguido da unidade. Então, que unidade nós temos aqui, né? Então, o programa ele não vai falar isso, não vai colocar isso para você. É você que tem que definir. Já que nós estamos trabalhando com um número adimensional, né? Dentro de um espaço infinito, teoricamente infinito. Então, você tem 2.3, usando o bom senso, poderia ser 2.3 metros, porque estamos trabalhando aqui com um espaço, né, de um sanitário simples. Se no seu desenho acontecer de você visualizar 230, então logicamente que não seria 230 metros ou 230 quilômetros, porque nós estamos falando de um banheiro, né? Se fosse 230 centímetros, né, seria um pouco mais coerente, porque se você convertesse aqui em metros, né, 2 casas decimais, você teria exatamente 2.3. Então, feita essa conversão, nós podemos verificar também, não só utilizando o bom senso, mas também no nosso carimbo, né, ou na nossa legenda, geralmente existe um campo que especifica as unidades de medidas. Então, nesse carimbo você pode ter especificamente informando que a unidade utilizada poderia ser em metros, em centímetros ou milímetros. Ok? No AutoCAD nós temos um painel específico para unidades, mas esse painel ele não define propriamente a unidade do desenho, mas a unidade de seção de um objeto, como por exemplo feito com o comando insert, para inserir blocos. Então aqui nós podemos colocar as unidades de seção. Se isso não for feito, provavelmente seu bloco ou pode ficar muito reduzido ou muito grande, né? Outra coisa que nós podemos definir também em unidades é a precisão, em casos decimais.
Então, entrando no nosso conceito de escala, nós poderemos definir a escala como uma medida linear de um objeto real, onde são mantidas ou então são aumentadas ou reduzidas proporcionalmente, né, as medidas do objeto. Então, se esse objeto, por exemplo, objeto A, como objeto real, ele pode ser ampliado. No caso, ele poderia ser igual a 2 vezes a cada lado correspondente a A. Então, 2 vezes seria uma vez desse lado e uma vez mais 2 vezes desse lado. Então, aqui você fez uma ampliação 2 vezes este lado de A. No caso, você tem uma ampliação proporcional. Ou numa redução. Então, se você dividir esse objeto em 4 unidades, por exemplo, eu poderia reduzir uma parte desse objeto, poderia ser a sua redução. Ou cada lado de C é uma vez menor que cada lado correspondente a A. Então, dando um exemplo aqui no nosso mundo real, o veículo da escala de 1 por 1 natural tem 500 centímetros ou 5 metros. Né? Nosso veículo tem 5 metros. Se eu fizer uma redução sucessiva desse objeto, então você tem 500 por 1. Então, essa é uma razão que está em tamanho, proporção natural. Né? Ou 500 vezes 3 quartos. Seria 3 quartos do valor do carro, daria 375 centímetros. Ou 500 dividido por 2, 250. Ou 500 dividido por 4, 125 centímetros. Poderia fazer o inverso, pegar esse 125 aqui e fazer a sua ampliação. 2 vezes 125, 250, 3 vezes 125, 375, ou 4 vezes daria o valor em tamanho natural do nosso carro. Ok? Então, utilizamos as escalas em arquitetura, mecânica ou cartografia, por exemplo, em uma planta baixa. No caso de arquitetura, geralmente são utilizadas escalas de redução, a não ser que você esteja detalhando algum objeto dentro da casa, você poderia utilizar também escalas de ampliação. No caso de mecânica, é muito comum as escalas de ampliação, mais do que redução, já que estamos trabalhando com objetos um pouco menores. Né? No caso de cartografia, geralmente são grandes escalas de redução, uma vez que nós estamos trabalhando com unidades relativas a quilômetros. Né? As escalas de redução natural e ampliação geralmente são representadas da seguinte forma. No caso das escalas reduzidas, você tem que o seu numerador, vamos encontrar sempre uma unidade seguida de 2 pontos e o valor da redução. Então você tem escalas de 1 por 2, 1 por 5, 1 por 10, 1 por 20, 1 por 50, 1 por 100 ou 1 por 200, muito comuns em arquitetura, por exemplo. Ou 1 por 500, 1 por 1000, 1 por 2000, 1 por 5000, 1 por 20.000, muito comuns em cartografia. Né? A escala natural é sempre representada em 1 por 1 e escalas ampliadas, seguida do valor de ampliação com unidade. Então, você 100 por 1, 50 por 1, 20 por 1, 10 por 1, 5 por 1 ou o dobro 2 por 1. No conceito de escala, então voltando aqui ao nosso conceito, nós temos que a escala de 1 por 100, ela será a nossa referência. No caso, quando eu coloquei o objeto real, o nosso objeto real, nossa escala de referência, será a 1 centímetro, uma divisão da escala de 1 por 100 de 1 centímetro. Eu vou estar sempre comparando com a escala que desejo fazer a ampliação ou redução. No caso, por exemplo, a escala de 1 por 50. Então, eu vou estar comparando a escala de 1 por 100 pela escala de 1 por 50, que é uma escala de redução. Então, nós temos aqui que na escala de 1 por 50, o valor
Uma unidade na escala de 1 por 50 é equivalente a 2 centímetros na escala de 1 por 100. O valor de unidade na escala de 1 por 25 seria equivalente a 4 centímetros na escala de 1 por 100. O valor de uma unidade na escala de 1 por 20 é o equivalente a 5 centímetros na escala de 1 por 100. Aqui nós temos um exemplo de algumas ferramentas de medição, como a régua, o esqualímetro e o paquímetro, geralmente utilizado mais em desenho mecânico. Mas o escalímetro é o nosso principal equipamento de medição. E você tem em suas 6 faces correspondentes escalas no padrão de, por exemplo, 1 por 100, 1 por 50, 1 por 75, 1 por 25. Essas escalas, elas possuem uma correspondência relacionada ao seu fator. Se, por exemplo, eu dividir 1 dividido por 50, você tem um fator de 0,02. Ou dividir 1 por 5, um fator de 0,2. Observe que o valor 2, ele sempre permanece numa constante. Se, por exemplo, eu dividir 1 dividido por 100, eu tenho 0,01 e 1 por 10, 0,1. O mesmo fator ou a mesma constante, 1. É justamente esse fator que vai permitir que eu tenha uma equivalência de escalas. Se eu estiver utilizando a escala de 1 por 100, significa que eu poderia utilizar essa mesma escala para desenhos em 1 por 1, 1 por 10 ou 1 por 1000. E assim por diante. Ou 1 por 50, 1 por 5, 1 por 500 ou 1 por 5000. Ou 1 por 25, 1 por 2,5, 1 por 250 ou por 2500. Então, observe que esse mesmo padrão ele pode ser utilizado para diversas escalas segundo um fator que seria uma constante. As escalas do AutoCAD podem ser configuradas ou editadas através do editor de escala do desenho, onde nós podemos adicionar ou editar uma escala existente. No nosso caso, vamos adicionar uma escala clicando no botão adicionar e nós temos aqui o acesso ao painel adicionar escala. No painel, temos 3 campos. O primeiro, onde nós vamos nomear a escala, por exemplo, 1 por 50, ou iremos colocar a unidade do papel e a unidade do desenho, onde nós temos aqui na nossa coluna papel desenho. Na unidade do papel colocaremos 1000, na unidade do desenho colocaremos 50. Isso seria o equivalente a um fator de 20, o equivalente a 1 metro no seu desenho. O mesmo eu posso fazer para a configuração em centímetros. Se, por exemplo, eu quero colocar na escala de 1 por 75 em centímetros, eu vou nomear em nome de escala 1 por 75, coloco a unidade do papel 10 e a unidade do desenho 75. Isso iria corresponder a um fator de escala no papel a 0,133, o equivalente a 1 centímetro do seu desenho. Em milímetros faríamos o mesmo. Por exemplo, 1 por 100 na escala de milímetros equivaleria à unidade papel 1 e a unidade desenho 100, ou um fator de 0,01, o equivalente a 1 milímetro do seu desenho. Na próxima aula, vamos aplicar esses conceitos de escala no espaço do layout, onde nós vamos poder configurar de forma adequada o nosso desenho segundo o padrão da ABNT. Então, até lá!